Boa noite a todos. Então vamos iniciar o estudo dessa noite, né? Primeiramente, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre querido, agradecendo imensamente por mais essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos nessa casa de amor, para que nós possamos tratar de assuntos tão nobres, que a espiritualidade amiga se faça presente, que possa nos inspirar, que possa nos dar sabedoria para compreender o estudo dessa noite de hoje. Que todos que aqui estejam possam se sentir abençoados, possam sentir as energias boas que aqui fluem e que possam levar também para os seus lares. Muito obrigado, Mestre Jesus. Permaneça conosco, agora e sempre, que assim seja. O estudo da noite de hoje, tá bom? O estudo da noite de hoje nós vamos ter como referência esse livro aqui, ó, que é o Mestre na Educação. É pelo escritor espírita Pedro Camargos, né, que adotou o pseudônimo de Vinícius. Então a gente vai utilizar esse livro, também algumas obras da codificação e outras obras espíritas também, para a gente estar refletindo sobre o assunto, né, tão importante, que é o capítulo 12 desse livro, O Mestre na Educação, que é intitulado Instrução e Educação. Né? Então, só pelo título a gente vê, né, que tem muita coisa para a gente refletir, para a gente estudar essa noite, que é um tema muito interessante. Então, Vinícius começa falando, né, para nós que muitas das vezes a gente confunde, né? A gente acha que a palavra instrução e educação são a mesma coisa, que são sinônimos uma da outra. E na verdade não são a mesma coisa, são coisas distintas, né? Um pouco parecidas, mas não são a mesma coisa. Porque a instrução, ela se refere, ela se relaciona com o nosso intelecto, né? Com os conhecimentos que a gente vai adquirindo em vários ramos durante a nossa vida. Então, esses conhecimentos, né, que vêm de fora para dentro de nós, que ao longo do tempo a gente vai adquirindo, né, em vários ramos. Quando a gente, né, vai para a escola, para a faculdade, a gente vai estar adquirindo essa instrução. Quando a gente lê um livro, a gente também está adquirindo instrução. Quando a gente ouve, né, um noticiário, ou mesmo quando a gente faz uma pesquisa lá no Google, né, no Dr. Google, a gente tem a capacidade de adquirir essa instrução. Então, isso é o significado de instrução, né? A gente ir adquirindo esses conhecimentos, né, que vão vindo de fora para dentro de nós. E a gente pode adquirir essa instrução de várias formas, né? Às vezes até assistindo um documentário. Então, o tempo inteiro da nossa vida a gente está se instruindo, né? Então, é muito importante essa instrução, para que possa, né, como o Vinícius fala aqui, ilustrar a nossa mente, dilatar a nossa forma de compreender, dilatar os nossos conhecimentos. Então, é muito importante essa instrução. Mas não é a mesma coisa de educação. Porque enquanto a instrução se relaciona com o intelecto, né, com a inteligência, a educação ela é um pouco mais abrangente. Porque ela engloba a instrução também, né, que é muito importante, mas ela é um conceito que não se relaciona com o intelecto, ela se relaciona com o caráter. Ela se relaciona com as potencialidades do espírito, né? Então, a educação seria, né, quando a gente pega essas instruções que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, a gente coloca, né, em nós, e aí a gente vai selecionar essas instruções, a gente vai educar os nossos sentimentos, nós vamos educar essas instruções para que depois a gente possa externizar elas em forma de educação.
Então, essa é a diferença. Não é o simples conhecimento, né? A educação é mais abrangente. É quando a gente pega a instrução, coloca, né? O movimento é diferente, tá vendo? Porque fala que a gente vai externizar depois. Ou seja, na instrução, a gente está adquirindo conhecimentos, adquirindo saberes e trazendo para dentro de nós. Depois, na educação, é quando a gente educa essa instrução, quando a gente educa os nossos sentimentos, a gente desenvolve as potencialidades que todos nós temos. E aí já é outro movimento, não é mais de fora para dentro, é de dentro para fora, né? Então, esse é o processo da educação, essa é a diferença. Né? Jesus já disse para nós, né? Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Brilhe a vossa luz. Então Jesus não fala para a gente, procure a sua luz, ache a sua luz, né? Ele fala, brilhe a vossa luz. Porque Ele sabe que todos nós temos essa luz dentro de nós. Todos nós temos essas potencialidades. Todos nós temos essa capacidade de desenvolver essas virtudes, né? De nos educarmos depois que a gente adquire essas instruções. Então Jesus já nos diz, brilhe a vossa luz. Então depois que a gente, né, compreende essa diferença dos dois termos, a gente começa a entender um pouco mais, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa tão instruída, tão estudada, né, como que a gente fala, que tem várias formações, que fala várias línguas, né, que tem mestrado, tem doutorado, mas às vezes a pessoa se comporta de forma deseducada ainda. Isso é possível? É possível, né? Vinícius fala para nós assim, ó, a educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. Né? Então isso pode acontecer, porque quando a pessoa, né, esquece, né, de instruir, esquece do outro lado, esquece do equilíbrio, né? Ela se envolve só se instruindo, querendo ser mais inteligente, aumentar mais seu intelecto, né? E esquece de desenvolver o lado moral, né? O bom senso, o que fazer com essas instruções, que não é só acumular esses conhecimentos e esses saberes. Tem uma frase muito interessante que todo mundo já deve ter visto, né? Que passa muito na internet, que fala: não adianta ter doutorado e mestrado e não falar bom dia para o porteiro. Realmente não adianta, né? Se o nosso conhecimento, se os saberes que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida não nos faz uma pessoa mais empática, uma pessoa que dá atenção para o próximo, então essa instrução valeu muito pouco para mim. Porque esse é o objetivo, né? A instrução é muito importante, mas que eu tenha que externizar nas minhas atitudes, nas minhas ações. Não vai ficar só para poder enfeitar, né, a minha mente, para ilustrar a minha mente. A gente deve colocar em ação nas nossas atitudes essa instrução que a gente vem aprendendo ao longo do tempo. E por outro lado também a gente consegue ver às vezes pessoas com pouca instrução ou quase nada de instrução que se comporta com grande educação, com uma fineza, com um bom senso, que a gente fica bobo de ver, que a gente fica admirado, né? Às vezes essas pessoas mais velhas, se a gente senta para conversar, a gente fica admirado de ver a sabedoria delas. Alguns nem alfabetizados são e tem aquela sabedoria, aquela educação, aquela compreensão com o outro, aquele bom senso na forma de falar. Então, mediante essa diferença de instrução para a educação, a gente consegue compreender mais isso. Porque essa pessoa, ela tendo pouca instrução ou quase nada de instrução, o pouco que ela tem, ela colocou em movimento. Ela não deixou só para ilustrar, para falar que é inteligente, ela não colocou de diploma na parede, ela exercitou, né? Ela pegou esse pouquinho de instrução, aquele pouquinho que ela aprendeu e realmente está exercitando nas suas atitudes, na sua forma de agir, na forma de tratar o outro.
Então, por isso que é essa diferença, né? A gente fica pensando às vezes, gente, mas a pessoa é tão instruída, é tão estudada, e por que está comportando dessa forma? Porque às vezes ela se envolveu, né? E ficar tão inteligente, desenvolver tanto o seu lado intelectual e esqueceu da moral, que é mais importante, já que nós somos espíritos imortais. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que eu achei assim, são exemplos ilustrativos, é claro, mas eu acho bom esses exemplos, porque dá pra gente refletir. São coisas corriqueiras do dia a dia, mas que a gente consegue refletir bastante, né? A pessoa com pouca instrução e com grande sabedoria. Eu trouxe aqui, porque eu acho que todo mundo deve estar vendo, né, nas redes sociais, o morador de rua, né, que comemora o aniversário com os cães. Quem viu aí? Levanta a mão. Então, minha notícia não está muito velha não, porque muita gente não viu, né? Então, mostra o morador de rua mesmo, que ganha o bolo, ou não sei, ele está com um bolo de aniversário, e ele põe lá, canta parabéns para ele mesmo, pega os pratinhos, parte um pedaço de bolo para os cães e para ele, né? Então, é claro que é uma imagem ilustrativa que eu trouxe, mas para a gente entender que muitas vezes a gente está cheio de conhecimento, está cheio de instrução. Muitas das vezes a gente assiste palestras falando que devemos cuidar dos animais, que devemos cuidar da natureza, nós defendemos essa tese, né? Parece muito bonito quando sai da nossa boca, devemos amar os animais, cuidar da natureza. Mas será que na hora de tirar essa instrução de dentro para fora em forma de educação, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou amando os animais? Será que eu estou amando a natureza? Ou a gente só tem de instrução, só de bonito para falar que eu sei. Eu participei de tal palestra que falava dos direitos dos animais, né, das questões ambientais. Não vai servir de nada. Eu posso ter todos esses conhecimentos, todos esses cursos. Se chegar no momento de pôr para fora em forma de educação, se eu não me comportar assim, não vai resolver muita coisa. Vai ficar ali uma instrução morta, né? A gente não põe a serviço, a trabalho. Eu coloquei também um exemplo, fazer questão de falar, foi de um vendedor de balas também que estava no sinal. Ele tem algumas deficiências físicas e estava lá vendendo bala no sinal, e um repórter chega e entrevista ele, né, e fala para ele, você está aqui trabalhando com tanta dificuldade, e ele simplesmente, né, eu não sei, mas provavelmente não tem a mesma instrução que o repórter tem, e ele dá uma aula de evangelho para o repórter. Né? E fala para ele, não, eu estou aqui e eu não estou sentindo, não é tanta dificuldade assim não, né? No mundo a gente tem as aflições, Jesus as teve sem merecer, imagina eu. E eu estou feliz de estar aqui, de poder ganhar o meu sustento com o suor do meu rosto, e fala muitas outras coisas, né, maravilhosas, de uma forma belíssima. Então, talvez esse, né, vendedor de bala, ele não tem um terço da instrução do repórter, mas o pouco que ele tem, ele já consegue transformar em educação, ele já consegue transformar em educação moral essa instrução. Então, né, Vinícius é categórico, ele fala, o intelectualismo não supre o cultivo dos sentimentos. Né? Então, não adianta só o intelectualismo, eu adquirir conhecimentos e mais conhecimentos, se eu não colocar em prática. Né? Instrução não vai me deixar uma pessoa mais educada. Não significa quando a pessoa é muito instruída que ela é muito educada, né? Vai me deixar mais inteligente. Quando mais eu me instruir, eu estudar, eu ir atrás, vou ficar mais inteligente. Mas não vou me tornar mais educada se eu largar o outro lado, se eu largar a parte moral, a parte que a gente refina essa instrução, é a parte que a gente vai pegar toda essa instrução e educar, né? Estar ali aliado com amor, porque toda instrução, né, tudo que a gente aprende, se a gente não colocar aliado com o amor, com a bondade, não vai fazer o efeito, né, esperado, não vai ser completo. Tem uma frase muito interessante do escritor Hilário Ribeiro, é um escritor espírita brasileiro e é um educador. Ele fala
que não basta ter coração, é preciso ter bom coração. Né? Ou seja, o coração é a parte, a razão, né? É o órgão ali físico. Mas não adianta ter só um coração, a gente não vai conseguir grandes progressos, a gente não vai conseguir grande evolução espiritual, a gente não vai alavancar o nosso processo só por ter um coração. É preciso que tenha um bom coração. Isso é o desenvolvimento do sentimento. Né? Não adianta só instrução. É preciso ter uma instrução educada, que seria o bom coração que o Hilário fala. E daí também a gente lembra de uma mensagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5. Né? Essa mensagem também é muito conhecida para nós, né, espíritas, que a gente procura estudar. Então, lá, né, o Espírito de Verdade fala para nós, é um alerta mesmo para nós: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Né? Então aqui o Espírito de Verdade já traz para a gente um alerta de como que a gente deve fazer para a gente, né, se guiar, para a gente procurar a nossa evolução espiritual. Como que a gente deve fazer para a gente procurar o progresso da humanidade, né, de todos que estão à nossa volta. Então ele dá esses dois mandamentos. Primeiro, amai-vos. Então aí a gente já vai ver que não é a instrução que é o primeiro, que é o mais importante. É o amor que é mais importante. Amai-vos. Em segundo lugar, instruí-vos, né? Então, o amai-vos seria o lado moral, o lado da educação moral. E o instruí-vos seria o intelectual, né? A inteligência, procurar sim aprender. Porque quando a gente procura, né, adquirir novos conhecimentos, a gente tem a nossa mente dilatada. A gente tem mais facilidade de compreender as coisas. Então, é muito importante sim que nós procuremos nos instruir. Mas não é o mais importante, porque o primeiro mandamento é amai-vos, depois que é instruí-vos, né? Esse é o alerta que o Espírito de Verdade traz para nós lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem aí, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Pode me interromper. Eu acho o tema que você está explicando sobre ele fantástico, Rosiane. Porque todos os momentos eu me pego tendo que me educar. Eu me pego tendo que me educar. Educar contra o egoísmo, né, contra o orgulho. Então eu falo que esse é um processo de sentimento. Processo de melhorar, de desenvolver o sentimento. Quando eu me pego numa situação de egoísmo, eu vou aproveitar a oportunidade para me trabalhar, né? Então, eu falo que é o dia inteiro a gente se educando, né? A forma de tratar, de enxergar as pessoas, de ver as pessoas. Porque, como você disse ali, às vezes a pessoa não dá um bom dia, né? E às vezes a gente vê pessoas cultas agindo dessa forma, não enxerga as pessoas. E às vezes não é por maldade, mas é falta de autoeducação mesmo, que às vezes a pessoa não percebe, mas a gente tem que olhar para dentro da gente e verificar isso, né? O que está acontecendo. Isso, exercitar, né, Bel? Não é fácil, né? Aqui não tem ninguém perfeito, longe disso, mas é um exercício diário mesmo. De tudo que a gente souber, né, tudo que a gente tiver de instrução, a gente está ali naquela luta diária, tentando melhorar, tentando modificar, tentando agir melhor, né, com a educação moral. E a gente às vezes julga, né? Tem julgamentos que de repente não é daquela forma, você pensa que é, mas não é, né? Então acho que a gente tem que ter essa autoeducação, esse discernimento, se educar o tempo inteiro. Porque quando a gente fica adulto, e não são nem os pais, mas nem os professores que vão nos educar, tem que ser nós mesmos, né? Isso. A gente que tem que se vigiar. Então aí agora a gente vai ler uma pergunta do Livro dos Espíritos, né?
A 780 é no capítulo onde fala sobre o progresso, onde Kardec pergunta para os espíritos: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem: é sua consequência, todavia não segue sempre imediatamente. Então os espíritos deixam claro que o progresso, intelectual é importante. Quando a gente tem essa instrução, fica mais fácil para a gente discernir, o que é bom, o que não é bom, o bem do mal. Então isso, consequentemente, que fala aqui, vai ser a consequência da educação moral. Mas elas não andam sempre juntas, Às vezes a gente tem essa tendência a desenvolver mais o intelectual e ir deixando o moral para trás. Então elas não andam sempre juntas, não seguem imediatamente. E na 780A, Kardec também pergunta: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Então, como que esse progresso intelectual vai nos ajudar a chegar no progresso mais importante, que é o progresso moral? E acabou que a gente até respondeu na outra pergunta. É isso, a gente aprender com a instrução a distinguir o que é certo, o que é errado, o bem do mal, para que depois a gente tenha capacidade de escolher. Não é assim? A criança, quando é pequenininha, não é a gente, não são os pais que escolhem para a criança, porque ela não tem instrução nenhuma, ela não consegue fazer escolhas certas, não é? Então os pais escolhem por ela. Então, da mesma forma, a gente, quando não tem instrução, fica mais difícil a gente distinguir o certo do errado. Então, a partir do momento que a gente vai se instruindo, a gente vai adquirindo mais conhecimento e nós temos mais capacidade de escolher, através do nosso livre-arbítrio. A gente só não pode esquecer que com o desenvolvimento da nossa inteligência, quando a gente tem a nossa mente dilatada, que a gente tem muita instrução, junto com essa instrução vem muita responsabilidade. Porque quando a gente não sabe, a gente pode alegar assim: eu fiz porque eu não sabia. Mas a partir do momento que a gente já tem conhecimento, a gente tem mais responsabilidade sobre os nossos atos. Aí a gente tem que começar aquela luta diária, de burilar mesmo os nossos sentimentos, de nos observar, de ver as nossas atitudes no dia a dia e falar: opa, isso está errado, eu já sei que não pode, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar e vou fazer de novo, vou fazer melhor. Então, a gente sempre lembrar disso. Quanto mais instrução a gente tem, quanto mais oportunidade de adquirir conhecimentos a gente também tem mais responsabilidades. Porque agora nós já sabemos o que é certo, nós já sabemos a melhor forma de fazer e de proceder. Se a gente for continuar a vida inteira fazendo da forma errada, a gente vai ser responsabilizado mais ainda, porque a gente já sabia a parte certa. Oi. Realmente, nós vemos, por exemplo, na história da humanidade, por exemplo, na história da humanidade, nós vemos, por exemplo, na Segunda Guerra, quando foi elaborada a bomba atômica a partir da energia nuclear. A energia nuclear é uma dádiva, são produtos absolutamente extraordinários na sua capacidade energética, para benefício da humanidade. Mas quando uma mente brilhantemente instruída, sem os freios da moral, da educação, chegou àquela conquista, então ele criou uma arma extremamente mortífera, que é capaz de destruir todo o planeta Terra. Nós já corremos inclusive esse risco se a Terra fosse nossa, mas ela não é. Provavelmente o dono talvez não permitisse, mas material armazenado para isso a humanidade tem. Olha, Santos Dumont, após todo o seu esforço para construir o avião, para encurtar a distância, para integrar os povos, ele jamais pensou que o seu artifício, seu artefato, pudesse ser usado na guerra. E rapidamente, antes que se desenvolvesse
a aviação comercial, a aviação de guerra foi desenvolvida rapidamente, porque já na Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, já teve uma participação intensa da aviação na guerra. Então, tem um livro escrito chamado Busca e Acharás, que lá fala que quando Deus deu a intuição ao homem para descobrir a energia atômica, e ele fez a energia atômica a bomba nuclear, quando a intuição deu a inteligência de construir o avião, e que ele fez dele uma arma de guerra, quando Deus deu o conhecimento de juntar areia e a nitroglicerina e fazer a dinamite, era para abrir estradas, para romper obstáculos, e o homem fez uma bomba mortífera. Então, que isso não é responsabilidade do Criador, porque o bem poderia ser usado de outra forma magnífica. Então, é muito perigoso quando a instrução se afasta da moral, se afasta do processo educativo. Aí nós podemos tornar-nos verdadeiros monstros, né, que criamos coisas abomináveis, porque não temos o freio da educação, não temos o freio da moral, é o freio dos bons sentimentos. Exatamente, né, Vicente? E o que você disse, né, eu ia ler já aqui, é na 780 AB. Como ocorre então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente alguns mais pervertidos? Justamente pelo que o Vicente falou, né? Porque às vezes esses, né, muito evoluídos em instrução, mas que deixam a moral de lado, que deixam o cultivo das virtudes de lado, as pessoas se tornam uma ameaça, né? Podendo fazer coisas terríveis para ela e para toda a humanidade. E a gente tem que ter muito cuidado, porque de repente a gente vai assimilando as ideias pessoas e achando aquilo natural. Quando se fala, por exemplo, da pena de morte, às vezes a gente vê criminosos assim, terríveis, muito sérios, a gente começa a dividir dentro da cabeça da gente que tinha que eliminar aquelas pessoas, mas a gente tem que ter muito cuidado com esse sentimento. Nós não podemos deixar esse sentimento fazer morada dentro da gente. Por quê? Não está nos 10 mandamentos, né? Não matarás. Então, se a gente começa a permitir dentro da cabeça da gente determinadas ideias, de repente a gente está achando natural esse comportamento, né, de eliminar as pessoas, de matar. Então a gente tem que estar sempre vigilante com o sentimento, com a inteligência e o sentimento da identidade juntos, né? Isso. Né, porque, continuando a resposta aqui da 780, né, a inteligência, quando ela está desacompanhada da moral, do cultivo, da bondade, do amor, ela pode ser usada para o mal, né, para fazer o mal, porque essas duas forças elas vão se equilibrar um dia, mas não é de uma hora para outra, é passo a passo. E geralmente a gente tende a desenvolver mais o intelecto, né, e esquecer. Eu acho até porque o intelecto é mais fácil, né, a gente estuda, vai para a faculdade, estuda os livros, mas desenvolver a moral, né, fazer a gente parar com os nossos velhos hábitos, né? As nossas manias, é difícil, né? Tirar o homem velho de nós, para a gente mudar a nossa postura, a nossa forma de ser, é muito mais difícil. Então a gente deixa de lado o lado moral, né? Que é aprender a perdoar, a ter paciência, a ser humilde. Aí a gente deixa de lado porque é mais difícil de exercitar. E a gente segue mais o lado intelectual. Oi? Eu acho que aí você tocou num ponto-chave, que a educação exige mudança de atitude. E a instrução é colocar conhecimento, é você saber sobre determinado assunto, se vai ser benefício da humanidade ou não. Mas a educação exige mudança mesmo, mudança do interior. E isso é que adquirir virtudes. Isso. Muitas vezes a gente não quer mudar. Exatamente.
Já não quer nada que é difícil, né, Luiz? Né? Daí, quando a gente deslumbra, né, com essa inteligência, quando a gente acha que a gente sabe demais, que a gente adquiriu conhecimento demais, a gente tende a afastar do lado moral. E a gente acaba caindo no entrave, né, nos dois entraves que atrapalham mais o nosso progresso espiritual, que atrapalham mais a nossa evolução, que são o egoísmo e o orgulho. Né? Que a gente começa a achar, nossa, eu sei demais, eu sei melhor do que o outro. A gente perde a paciência, né? Porque a gente fala assim, nossa, mas isso aí é tão óbvio, eu já sei fazer. A gente não compreende, né, o erro do outro, a dificuldade do outro, porque a gente acha que já sabe demais. Então, quando a gente tem essa atitude, né, com a inteligência, a gente começa a cair. Porque ao invés da gente usar essa instrução como ferramenta de trabalho, como ferramenta de edificação, a gente usa para poder cair nesses dois, né, vícios grandes que a gente tem, que é o orgulho e o egoísmo. A gente se acha no direito de manipular os outros, de enganar os outros, porque a gente tem um intelecto um pouco maior, a gente tem essa facilidade em driblar o outro. Então, a gente corre o risco de ir para o outro lado, como você falou, né, nos tornarmos monstros mesmo. E para o outro lado oposto do que é, né, o objetivo da instrução. Então, né, ficou claro para a gente, Vinícius coloca que o poder intelectual só e a sua formação científica, sem integridade e o caráter, podem ser mais prejudiciais do que a ignorância. Sim, por que a gente falou? Né? Todas essas pessoas que desenvolveram a bomba atômica, a gente vê hoje em dia hackers, né? Pessoas inteligentíssimas, que têm grande conhecimento tecnológico e usam, né, o computador para cometer crimes. A gente vê, né, pessoas brilhantes, até líderes religiosos, né, que têm grande conhecimento e usa desse conhecimento para poder iludir, para poder enganar, para poder manipular as pessoas. Né? Um assunto, né, já muito comum no nosso Brasil, os políticos, né, que às vezes usam da sua lábia, do seu poder de convencer o outro para poder enganar, para poder depois não cumprir o que fala. Então, infelizmente, é sim, né, é pior do que a ignorância, a inteligência, a instrução que não esteja aliada ao amor, ao caráter, aos bons sentimentos. É uma arma mesmo, é uma bomba atômica. É melhor a gente estar na ignorância, de não saber, que pelo menos a gente não vai fazer o mal, a gente não vai fazer o bem, mas a gente também não vai fazer um mal tão grandioso o quanto mentes brilhantes, né, cientistas, né, que fazem coisas terríveis, porque não acreditam no lado moral, acreditam que tudo é ciência. Oi. Ele ia pagar R$500 mil para quem conseguisse entrar no sistema dele, os hackers, né? Uhum. Aí eles não fizeram, por quê? Porque eles ganham muito mais dinheiro através dessa máquina deles do que com o preço que eles receberam. Eles deixaram mensagem que não iam tentar entrar porque senão seriam identificados. Ou seja, tem muita inteligência aqui no sol do outro lado. Eles não quiseram tentar porque eles iam conseguir só que serem identificados. Pois é, imagina se eles usassem essa inteligência, né, para tentar descobrir remédios, né, curas. Então é sempre assim que a gente vê falar, né, às vezes esses crimes hediondos, né, a gente vai descobrir e fala, não, que a pessoa era inteligentíssima, era muito estudada, era isso, era aquilo. Então é isso, a instrução, né, que se elevou demais, né, e desequilibrou, a moral ficou lá embaixo, né, pendeu, aí não deu certo. O Espiritismo fala, né? Amai-vos e instruí-vos. Né? O que você está falando aí. Uhum. Não pode ficar separado uma coisa da outra. Tem que andar junto, porque hoje também nós não podemos admitir, né, com a evolução dos milênios, que
de forma nenhuma. Precisamos ser favoráveis e falar isso, defender essa ideia também da instrução. Sim, muito importante. Até mesmo que para a gente desenvolver essa educação completa, se a gente não tiver, né, discernimento, se a gente não tiver essa instrução, vai ficar muito mais difícil, a gente vai demorar muito mais tempo para chegar lá. Sim, vai ficar muito mais difícil. E a instrução, a gente vê que ela também não pode ficar só no nível mental, né? Você tem que pôr a mão na massa para que o que você aprende sirva a esse planeta, para você mesmo, para as pessoas, né? Tem uma instrução também, sem ser colocada em prática. Eu já vi uma psicóloga falar que é como se fossem livros guardados nas prateleiras da estante. Só instrução sem fazer com que esse conhecimento frutifique. Ele é como se fosse um conhecimento guardado sem valer nada. E você tem que instruir e fazer com que daqui que você se instrui, você colocar em prática verdadeiramente. Exatamente. E o que nos ajuda muito, né, é um fator muito importante que nos ajuda nessa educação moral, é a consciência religiosa, né? Por que se diz consciência religiosa e não religião? Porque a consciência religiosa, né, o objetivo da religião não é religar o homem a Deus. Então toda religião, né, tem a língua universal, que é a língua do amor, da bondade, do perdão. Então, independente, quando fala consciência religiosa, é porque não se fala no modo de crer, é o modo de ser, né? Não importa se eu sou espírita, se eu sou católica, se eu estou fazendo bem, se eu estou amando meu semelhante, se eu estou desenvolvendo virtudes em mim, se eu estou tentando, né, aparar as minhas arestas, os meus espinhos. Então, isso que é importante. Em qualquer religião do mundo, é universal a religião do amor, né? Toda religião que vai nos religar a Deus, essa ideia é universal, do amor, da bondade, porque é o verdadeiro ensinamento, né? Que Jesus Cristo nos trouxe e exemplificou o tempo todo para nós. Então, essa é a verdadeira moral. Que não pode ser mudada, independente de religião. É a consciência religiosa, né? Que nós devemos amar os nossos semelhantes, que nós devemos perdoar, que devemos ser humildes, que devemos ser caridosos. Então essa língua do amor, ela é universal, por isso que é consciência religiosa. Mas mesmo assim, Vinícius fala para nós no livro que algumas pessoas podem questionar: mas essa moral cristã, ela não é muito eficaz, não. Tem mais de 2000 anos que ela está aí e não teve grandes progressos. Muitas pessoas podem fazer esse questionamento, mas nós também podemos responder, né, que essa moral, ela é muito eficaz, sim. Ela não pode ser velha, porque não foi usada. O que não foi usado não pode ser velho. A gente tem conhecimento dessa mensagem cristã, mas a gente não usou ela quase nada. Então ela, na sua essência, na sua pureza, a mensagem de Jesus, ela ainda é desconhecida para nós. Ela ainda é desconhecida da humanidade, porque a gente sabe muito da mensagem, né? Mais de 2000 anos. A gente tem a Bíblia, a gente tem os evangelhos, tem a codificação espírita, várias literaturas. Então a gente tem muito conhecimento sobre Jesus e sobre a sua mensagem, mas a gente não tem prática dela, a gente não usou ela quase nada. O dia que a gente usar, né, de não ficar só nas palavras, só nos textos, que a gente usar, aí a gente vai saber se essa mensagem de Jesus é eficaz ou não, se essa moral, né, cristã é o que vai nos fazer realmente progredir, evoluir moralmente. Então, enquanto a gente não colocar em prática todos os dias esses ensinamentos que nós já sabemos, a gente não pode falar que esses ensinamentos cristãos estão ultrapassados, estão velhos, porque ele nem foi usado de forma correta ainda.
Hoje a gente vê, né? Depois da pandemia, mais ainda, mas a gente vê grandes problemas sociais, né? O mundo inteiro. É a fome, é a violência, é o desemprego. A gente liga a televisão, a gente fica triste de ver, né? Tantos sofrimentos que a humanidade tem passado. A poluição. Então, todos esses sofrimentos até hoje, apesar de tantas mentes brilhantes, de tantos cientistas, de tantos estudiosos, de tanto avanço tecnológico, nenhum desses avanços, né, nenhum dessas inteligências, nenhum desses intelectos conseguiu resolver esses problemas até hoje. A gente vê, né, que por mais avançado que esteja a tecnologia, a fome ainda está aí. A violência está aí, a poluição está aí. Então a gente vê isso, né? Justamente que para a gente resolver esses problemas não vai bastar as mentes inteligentes, né? Para que esses problemas se resolvam, para que a humanidade possa progredir, né? Rumo à evolução, que é o nosso objetivo. Só essas mentes brilhantes, só os avanços tecnológicos, só os estudiosos, cientistas, estudiosos não vão conseguir resolver esses problemas como não conseguiram até hoje. Porque tem muita gente inteligente, não tem, gente? A gente vê lá, descobriu isso, descobriu aquilo, fez isso. Tem gente que tem mestrado, doutorado, cursos, isso e aquilo, e não consegue resolver esses problemas. Porque para isso, além de tudo isso que a gente já tem, esse avanço tecnológico, essa instrução, essa inteligência, essas mentes brilhantes, além disso, vai ser necessário a gente recorrer ao maior educador que já existiu, já passou por aqui no nosso planeta Terra, ao nosso Mestre Jesus, né? Que não trouxe, quando ele esteve aqui entre nós, ele não trouxe ensinamentos, né, das ciências. Ele não ensinou matemática, geografia, biologia, química, nenhuma dessas ciências. Ele trouxe a ciência do amor, da bondade, da humildade, da compreensão com a dificuldade do outro, esse cultivo mesmo dos sentimentos, esse exercício diário, é a gente colocar, né, essa instrução a serviço do outro, a meu serviço a serviço do outro, para poder construir, para poder edificar. Então só nesse momento que a gente pegar esse ensinamento desse grande educador que é Jesus e não deixar de enfeite na nossa mente, não deixar de enfeite, né, no nosso interior, externizar, né, colocar para fora nas nossas atitudes, nas nossas ações, onde quer que nós formos. Uma luta diária mesmo, né? É travar essa luta contra nós mesmos a cada dia. Hoje eu não agi de acordo com a mensagem cristã, mas amanhã eu vou conseguir. Então a gente só vai conseguir resolver todos os problemas, né, que a gente está sofrendo, que a humanidade está passando, quando a gente aliar essas duas asas, né, que é a moral, que é o intelectual. Senão a gente não vai conseguir jamais. Oi, Vicente. Eu vi uma estudada aqui, a palavra do samaritano. E que ela mostra com muita clareza, né, que por aquela estrada descia um homem que foi assaltado, que foi maltratado pelos salteadores. Descia pelo mesmo caminho do sacerdote, um homem instruído, culto, sabedor demais das suas obrigações, mas que não se envolveu emocionalmente no fato. Descia também o levita, que era também o sacerdote da frente de Levi, igualmente instruído, muito instruído, mas também, percebendo o homem ali caído, também entendeu que era o problema dele. A terceira criatura que Jesus busca é do samaritano. Não confere nenhum título, porque o título do samaritano para os judeus era de herege, era de pessoa de pouco valor, de gente sem comprometimento religioso. E quando Jesus busca na figura do samaritano, sem oferecer nenhum título humano, e ele
justamente essa criatura que vai fazer toda a diferença dentro do processo. Porque, como o Gabriel estudou para nós, ela usou de toda a sua força, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento para ajudar aquela criatura. Então, ela ali era a personificação do sentimento, não da instrução seca. Não, ótimo exemplo, né? Perfeito. Né? Os dois muito bem instruídos não conseguiram fazer esse movimento, né? De tirar essa instrução para fora, de colocar ela a serviço como uma ferramenta para o outro. Não conseguiu colocar nas suas atitudes. Ótimo exemplo. Agora a gente vai falar um pouquinho, né? Continuando sobre instrução e educação, mais direcionada aos pais, né? Aos pais, assim, aos responsáveis, né? Estão com a missão de conduzir, né, criaturas que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Né? Eu peguei lá no livro Consolador, que também está tratando de educação e instrução, que fala, né? É importante estabelecer a nítida diferença entre educar e instruir os pais. Eles têm que ter essa consciência, né, dessa diferença, para que não tome um termo pelo outro e não venhamos a negligenciar a educação das criaturas colocadas sob a responsabilidade, pensando que estamos educando quando as encaminhamos para as escolas a fim de se instruírem. Gente, então isso aqui é um grande problema hoje em dia, porque muitos, né, responsáveis, eles acham que é isso, né? Eu vou educar meu filho, vou pagar uma boa escola, vou mandar para o colégio, que ele vai ser educado lá. E agora que os pais, né, os responsáveis, têm que ter essa consciência, que instrução e educação não são a mesma coisa. Que quando a gente manda para a escola, a gente está mandando para aprender, né, matemática, português, mas que a educação, a base do amor, do respeito, de partilha com o outro, é em casa que a gente recebe, igualzinho a mãe da gente falar, vem de berço, né? A gente acha que uma criança é muito pequenininha para entender, mas é naquele momento ali que ela está mais propícia a receber esses ensinamentos. E a gente não deve negligenciar, a gente não deve perder tempo, né, de achar que ela é muito pequena para aprender, porque é naquele momento ali que ela está mais propícia a receber todos os ensinamentos. É naquele momento ali que a gente vai criar uma base sólida de educação, que realmente vem de berço, né? É nos primeiros anos de vida que a gente já começa a ensinar o respeito, a dividir com o coleguinha o brinquedo, não é assim? A desculpar o coleguinha. Então, essas bases de educação moral, elas têm que ser recebidas em casa, no lar, não é na escola. Porque senão chega lá, acontece o que está acontecendo hoje. Né? Os alunos chegam lá e não respeitam o professor. Eles vão aprender matemática, física, química, mas não sabem do respeito. Eles vão chegar lá e não vão saber conviver, né, com os colegas de sala, não vai saber dividir uma tarefa, fazer um trabalho em conjunto, porque não aprendeu a partilha, dividir desde criança. Então isso é muito importante para que nós, né, educadores, pais, responsáveis, né, às vezes tem um sobrinho, um netinho, uma pessoa que a gente é responsável, a gente nunca deixar essas duas coisas se misturarem. A gente manda para a escola para aprender, para ter conhecimentos acadêmicos. É claro que lá vai aprender a conviver também, que vai aprender muita coisa, porque a gente aprende o tempo todo, né? Vai exercitar muitas coisas. Mas o local onde se aprende as bases da moral é em casa, é no lar. Né? O Emmanuel, né, o mentor de Chico Xavier, ele ainda afirma: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem.
né? Então, que a gente que é responsável, que a gente não perca essa oportunidade, né, que a gente está tendo de ser educador nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida daquelas criaturas que Deus nos confiou. E lembrar que um dia nós, né, vamos ter que prestar contas, né, dessa responsabilidade que a gente está tendo agora de conduzir essas criaturas, começando a desenvolver nelas esse senso de caráter, esses bons sentimentos, ensinando ela a brilhar a luz que existe dentro delas. Porque geralmente, né, a gente conversa com as pessoas e a gente vê os pais muito preocupados, né, com a escola que os filhos vão, qual profissão que eles vão seguir, que eles têm que entrar no curso de inglês, aprender a falar outras línguas. Isso é importante? Como a Abel falou ali, é muito importante, né, a gente possa se instruir, para a gente poder melhorar a gente, né, melhorar o nosso meio, a todos que estão à nossa volta, é muito importante. Mas não é mais importante do que construir o lado moral. Então a gente também tem que preocupar. Será que a gente dá a mesma atenção para isso? É o momento mais propício, eu tenho que construir a educação moral do meu filho. Será que a gente preocupa da mesma forma que a gente preocupa em escolher uma boa escola, em colocar no cursinho de inglês, depois que eles vão para a universidade, façam mestrado, doutorado, ter uma boa profissão? Será que a gente preocupa da mesma forma com o lado, né, intelectual? A gente preocupa da mesma forma com o lado moral? Muitas vezes deixa passar despercebido, né? A gente esquece que aquela criança está ali, é um espírito imortal, e que ela vai levar com ela são as coisas imortais, né? Diplomas, né? A gente não leva com a gente quando a gente desencarna, é perecível, vai ficar aqui, né? A gente não vai chegar lá, ninguém vai perguntar se a gente é médico, se a gente é gari, ninguém vai nos perguntar sobre isso. O que a gente vai levar conosco é essa educação moral, é esses sentimentos, são essas atitudes. Então a gente tem que sempre lembrar, como a Abel disse, é muito importante a instrução, mas ela não deve ser em primeiro lugar, ela deve ser relegada ao segundo lugar. Porque o primeiro lugar é essa educação dos sentimentos, né? O cultivo das potencialidades do espírito, que devem começar desde tenra idade com os nossos filhos. É nós que somos responsáveis, primeiramente, é o lar, né, onde essas criaturas chegaram, sobre a nossa responsabilidade. A escola, né, ela vai nos ajudar depois com as instruções, mas essas bases fundamentais somos nós, os responsáveis para poder conduzir essas criaturas. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que as crianças é o futuro do nosso planeta, né? Se ele despertou lá do modo das crianças, futuramente elas vão ser pessoas que vão fazer bombas, né, para motivos, destruir a humanidade. Então tem que despertar o moral no caso, né? Ele vai lá receber um lado espiritual, tem que ter o moral para expor, né? Até mesmo porque hoje em dia as crianças cada vez elas já nascem tão espertas, né, tão instruídas, né, parece que está trazendo instrução de outras encarnações, então elas já são muito inteligentes. Esse lado intelectual, o instantinho, eles estão lá na frente. Então a gente tem que bater na tecla do lado moral mesmo, da educação moral, que é o mais importante, porque o lado intelectual, rapidinho, eles estão lá na frente. Eles nascem hoje, os meninos pequenininhos, sabem muito mais coisa às vezes de tecnologia do que um adulto, porque eles têm essa facilidade, né? Então, que a gente possa sim preocupar com o futuro do nosso filho em questão, né, intelectual, em questão de profissão, de estudo, porque é importante. Nós precisamos, né, porque a gente está vivendo no mundo material, é muito importante, mas que a gente também se preocupe muito, né, em primeiro lugar, com essa educação moral. Então, gente, o estudo da nossa noite, né, era a gente, né, chegar a essa conclusão, que nós possamos procurar esse equilíbrio, né, entre moral e o intelectual, esse equilíbrio que vai nos levar, né, a ter essa educação moral.
Que a gente possa dar muita importância para a instrução, mas que a gente possa dar mais importância ainda para o lado moral. Que a gente não deixe que essa instrução seja arma nas nossas mãos. Que a gente não deixe que essa instrução seja enfeite, igualzinho livros fechados na prateleira, né? Que a gente não deixe que ela vire arma nas nossas mãos. Pelo contrário, que ela possa servir de ferramenta de trabalho, né? Constante, que edifica, de trabalho para construir novas coisas, para me transformar, mudar minhas atitudes e mudar o meu meio, as pessoas que estão à minha volta. Então é esse equilíbrio mesmo que a gente tem que procurar. Oi, Vicente. Finalmente, veio Lúcio, rapidinho, mano. Veio Lúcio no livro Jesus do Lar, diz assim: o coração e o cérebro são as duas asas que hão de levar o espírito ao paraíso. Mas em toda parte, aquele que ama segue à frente daquele que apenas sabe. Com certeza. Então, né, gente, não precisa de fim melhor. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar mais alguma coisa para poder concluir? Não? Então a gente vai finalizar o estudo dessa noite, né? Oi? Ah, vem cá, fica à vontade. Cristiano vai passar um recadinho aqui, ó. Boa noite, pessoal. Boa noite. Todo ano, a Casa Espírita faz uma campanha de material escolar. O coordenador dessa campanha é o Zé Luiz. Ele não está aqui presente hoje, pediu para eu dar um recado para ele. Quem puder doar qualquer material escolar, qualquer coisa mesmo, lápis, cola, outra velha, mochila, qualquer coisa mesmo, deixa aqui na Casa Espírita para a gente. Ou se alguém quiser pegar a lista inteira, de todas as crianças, a gente tem mais ou menos umas 30 crianças assistidas da casa hoje, né, das famílias assistidas aqui. Então, quem quiser pegar uma lista para doar a lista inteira, também pode. Quem puder fazer isso, né, gente? Não sabe tão gente para todo mundo, mas quem puder fazer isso, pede telefone comigo do Zé Luiz e ele passa a lista para vocês, tá? Se a gente ajudar um pouquinho, né, a gente consegue esse material para as crianças assistidas da casa, tá? Muito obrigada. Então, para a gente fazer a nossa prece final, eu queria convidar os médios passistas, né? Então vamos agradecer ao nosso Pai de bondade pela oportunidade bendita de estarmos aqui, estarmos tratando de assuntos tão edificantes. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo amparo, obrigado por estar sempre do nosso lado, nos ajudando nessa luta diária, rumo ao nosso progresso espiritual. Que cada um de nós aqui possa sentir as boas vibrações, que cada um de nós possa estar melhores agora do que quando chegamos. Que nós possamos ir de volta para casa, levando conosco essas boas energias, que nós possamos chegar no nosso lar melhores do que quando saímos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a cada um de nós e que assim seja.